Todos sabemos que o mundo é muito grande, grande demais para se explorar totalmente. Todos sabemos que existem grandes áreas no mundo, cujo jamais conseguimos alcançar. E nessas áreas estão escondidos os mais diversos segredos. Dentre eles, os criptídeos, criaturas que não respeitam as leis da ciência e provam que a humanidade ainda está longe de entender a natureza e seu funcionamento. E agora você está prestes a descobrir algum dos mais obscuros seres desta terra. Seja bem-vindo ao cúmulo da perdição, ao indeclarável e sombrio, ao impronunciável e peculiar, iceberg dos criptídeos. Antes da gente começar de uma vez com o vídeo e tudo mais, a gente tem que explicar algumas coisas antes. Por exemplo, do que se tratam as palavras criptídeos, criptozoologia e do que é esse estilo de vídeo iceberg. Se você quer pular, porque já sabe que isso significa, pula pro número que vai aparecer na sua tela, tipo agora. Para quem continuou aqui é porque tem interesse em saber o que são esses termos. Em primeiro local, vamos esclarecer o que significa criptozoologia. A criptozoologia é o estudo de criaturas mitológicas ou não naturais, ou seja, sobrenaturais, as coisas que desafiam a ciência e que não são comprovadas. Os criptídeos são os animais que são estudados pela criptozoologia. Entre eles estão, por exemplo, o Yeti, Pé Grande, Monstro do Lago Ness, como alguns dos mais conhecidos. Além dessas criaturas comprovadas como mitos, a criptozoologia também estuda criaturas hipotéticas ou até algumas que realmente existiram, como por exemplo o tigre da Tasmânia, que foi um animal que existiu, mas devido a ser muito raro ou já ser extinto, é considerado como um criptídeo. De forma básica, todos os animais que são raros, desconhecidos, sobrenaturais, hipotéticos ou de lenda são considerados como criptídeos e desta forma são estudados pela ciência da criptozoologia. E o vídeo de hoje a gente vai fazer um estilo de vídeo conhecido como iceberg. Esse que foi popularizado muito, principalmente nos Estados Unidos e na gringa em geral. Esse estilo de vídeo se caracteriza como uma espécie de metáfora de um iceberg, cujo a gente consegue ver a ponta, mas quanto mais para baixo ele tá e mais adentro no oceano ele tá, mais difícil fica de se enxergar. Isso é uma metáfora, porque nesse estilo a gente vai selecionar um tema, como um estilo de música, um jogo, nesse caso a criptozoologia, e a gente vai citar temas, criaturas, fatos e curiosidades sobre esse tema. A diferença é que quanto mais no começo do vídeo, mais as coisas vão ser simples e conhecidas, pois estamos apenas na ponta do iceberg. E quanto mais para baixo do iceberg, mais escuro as águas se tornam, e consequentemente mais ao final do vídeo a gente chega, mais obscuras e mais desconhecidas são as coisas, consequentemente mais interessantes. Agora que vocês já entenderam como vai funcionar o vídeo e o que são os termos que eu citei tanto e vou citar, vamos começar com o vídeo. O Yui Yaoi é popularmente reconhecido como um parente do Sasquatch ou do Yeti, porém sua origem vem do folclore aborígena,
sendo assim considerado um mito muito popular no folclore australiano e da Oceania em geral. A criatura era descrita como algo similar a um macaco, com pelos cobrindo quase todo o seu corpo, bípede, longos braços e medindo até 3,6 metros de altura, e sendo extremamente agressivo com todo mundo que encontrava. Ainda de acordo com a lenda, a criatura vivera vagando pelo Outback e pelos vários desertos australianos durante a noite. Ainda é incerto se a criatura realmente existiu ou foi apenas inventada, pois alguns pesquisadores afirmam que a criatura poderia se tratar de algum gorila australiano extinto, ou até mesmo, como os historiadores dizem, um possível erro de mitologias, que os colonizadores interpretaram errado certas culturas dos aborígenas, criando essa criatura que nunca se soube se realmente pertenceu à cultura dos aborígenas ou se foi apenas inventada. Ninguém sabe exatamente quando os mitos sobre esse animal surgiram, então é um completo mistério. De acordo com as lendas de várias regiões da Mongólia, existira uma criatura similar a um verme ou uma minhoca que viveria no deserto de Gobi. Aqueles que afirmam terem visto a criatura a descrevem de maneira semelhante, como uma minhoca de até 5 metros, em alguns casos maior, que teria as habilidades de quase corroer qualquer coisa com seu potente ácido. O mais importante registro da criatura foi datado de 1926. Nele, Roy Chapman Andrews, enquanto escrevia seu mais recente livro, On the Trail of the Ancient Man, se deparou com uma lenda urbana. Os moradores, oficiais e até soldados do país todos avisavam para Roy ter cuidado com a suposta minhoca. Mesmo a maioria das pessoas que alertavam ele nunca tendo visto a criatura, todos descreviam ela de forma minuciosa. Todos eram crentes e acreditavam que a criatura realmente existia e podia ser um perigo. Até hoje, os moradores desta região afirmam que a criatura existe, e de maneira cultural a criatura continua sendo considerada real por várias e várias gerações, desta maneira se tornando um fixo folclore da região. Avistamentos do suposto verme são extremamente raros, e por isso e por outros motivos é também quase impossível garantir se a criatura realmente existe ou não, muito provavelmente sendo a segunda opção. Com certeza você já ouviu falar do Kraken, uma das criaturas mais famosas da criptozoologia. O Kraken seria considerado como um enorme cefalópode, geralmente uma lula. Seu tamanho era tão grande que a criatura poderia até mesmo possuir a mesma proporção de uma ilha. O Kraken originalmente surgiu da mitologia nórdica, ao contrário de que muitas pessoas pensam, mas com o passar do tempo acabou se espalhando entre vários povos e mitologias, se tornando algo cultural e comentado por todo mundo. De acordo com vários estudos, o Kraken não se passava de algumas lulas colossais, avistadas e confundidas com esse ser místico. Não é difícil de acreditar num ser desses, principalmente com as milhares de fotos que nós temos hoje na internet sobre carcaças de gigantescas lulas. Estas que até hoje ainda são muito raras de serem encontradas, mas pelo menos nós temos certeza que existem. Sinceramente, a história desse ser é tão colossal quanto o próprio. Um vídeo inteiro poderia ser feito apenas para falar sobre esse ser. Mas no total, nós podemos considerar o Kraken como uma criatura que possivelmente foi confundida com essas enormes lulas, e devido à sua extrema raridade, essas lulas, que não passam de um comum animal, foram confundidas com um ser místico.
De longe, uma das criaturas mais famosas e conhecidas desta lista. O Mothman, ou traduzido para Homem-Mariposa, é uma lenda urbana da cidade de Point Pleasant, West Virginia. Descrito como um ser bípede e de forma humana, porém com características de mariposas e vários insetos. Dentre elas, um corpo coberto por uma grossa e fedida pelagem, 2 olhos avermelhados e brilhantes, além de um par de asas que cobrem todo o seu corpo, estas com características insectoides. Sua primeira aparição foi em 1966, numa reportagem onde foi supostamente avistado. Nesta filmagem ele foi identificado como algo desconhecido e de tamanho semelhante a um homem caucasiano. De acordo com a lenda, sempre que esta criatura é avistada, alguma tragédia está prestes a acontecer. Vários e vários avistamentos dessa criatura aconteceram, sempre seguidos por algum grande desastre, assim como a lenda dizia. Até mesmo uma estátua foi construída em homenagem a este criptídeo, e logo depois de vários anos e décadas de avistamentos, a criatura se tornou um fixo folclore da região, agora contando até mesmo com um museu dedicado apenas a essa criatura. Na pequena cidade californiana de Fresno, em 12 de dezembro de 2014, este ser foi avistado pela primeira vez. Descrito como pequeno e esguio, este ser é composto por 2 pernas que ocupam a maior parte do seu corpo. Sua face é pequena e quase imperceptível. A suposta criatura nunca foi avistada fisicamente, aparecendo apenas em certas filmagens em baixa resolução. No total, o Fresno Nightcrawler, também conhecido como Alien de Fresno, é um criptídeo muito popular, principalmente naquela região. Agora, como a maioria dos criptídeos desta primeira lista, se tornou quase que uma espécie de ponto turístico, agora vendendo coisas sobre ele, produtos, etc. No total, a criatura fez 2 aparições no Yosemite National Park, na Califórnia. Além desses 2 registros, a criatura também poderia ter sido vista na Polônia, onde o homem jura ter tido contato com este ser. Podemos concluir que com tão poucos avistamentos, é quase impossível dizer se a criatura seria hostil, pacífica ou qualquer um de seus hábitos. Apenas sabemos que provavelmente a criatura teria hábitos noturnos e provavelmente teria alguma relação ufológica ou alienígena, de acordo com as lendas. O Yeti é uma famosa criatura de aparência bípede, com uma grossa pelagem esbranquiçada e de forma monstruosa. O Yeti supostamente viveria em regiões ao norte da Índia e próximo aos Himalaias. Também existem avistamentos desse ser em regiões como China e Mongólia. De acordo com as lendas urbanas regionais, esse ser seria cria de um ogro e um macaco, mais especificamente o filho do rei macaco com uma ogra. Registros dessa criatura já ocorrem desde o século XVII. Porém, o auge de popularidade desse ser foi durante a febre expedicionária do século XIX a XXI, principalmente nos anos de 1921 a 1926. Como é de conhecimento geral, o Yeti também é acreditado pelos locais como responsável por desaparecimentos e até mesmo assassinatos em torno da Cordilheira dos Himalaias. No total, este ser se compara com outros de sua família, como Sasquatch, Yui, Skunk Ape e vários outros. Além de tudo que eu falei, o Yeti também é considerado o responsável pelo Dyatlov Pass, um incidente muito grandioso que aconteceu na Rússia, que talvez possamos até mesmo fazer um vídeo no futuro.
Originalmente, no iceberg que eu tinha usado como base para fazer esse vídeo, na primeira camada tinham várias criaturas como o Pé Grande, Monstro do Lago Ness, Chupacabra e vários outros. Só que, como vocês puderam perceber, nenhuma dessas criaturas foi incluída aqui na lista, devido que eu simplesmente não achei essas criaturas interessantes e senti que não ia ter nada para agregar com elas no vídeo. Então eu decidi simplesmente não colocá-las no vídeo. Já que isso já foi esclarecido, vamos continuar para a segunda camada, onde as coisas vão começar a se tornar cada vez mais obscuras. O Amentropoides loise, ou macaco de Delois, eu não sei se eu falei isso certo, é um falso criptídeo supostamente encontrado por François Delois, na floresta amazônica. A única evidência desse ser é essa fotografia que está passando de fundo. A história começou durante uma expedição que tinha como objetivo achar reservatórios de petróleo na América do Sul. Essa foi organizada pelo cara que eu falei antes, François Delois, em 1917 a 1920. Certa noite, enquanto acampavam, dois seres se aproximaram da expedição. Esses foram confundidos com ursos, porém logo se percebeu que eram macacos. Eram um macho e uma fêmea, ambos muito similares a macacos, como já foi dito, porém muito maiores. Ao encontrar os seres, a expedição de François atirou e acabou matando a fêmea, porém o macho acabou fugindo rapidamente. O grupo reconheceu que aquele animal se tratava de algo incomum, e por isso decidiram tirar uma foto do cadáver da criatura, porque nunca tinham visto nada nem perto de ser parecido daquilo. Em seu registro, a criatura foi descrita como grande, possuindo cerca de 1,6 metros e cerca de 36 dentes afiados. Além disso, a expedição também percebeu que a criatura não possuía nenhuma cauda, diferente da maioria dos macacos da América do Sul. Hoje temos certeza de que o tal macaco é falso. Isso se dá principalmente pelos estudos do naturalista britânico Sir Arthur Keith, que afirmou que a criatura não se passava de um macaco-aranha, que havia sido ampliado utilizando técnicas de colagem, para dar a impressão de que a criatura era maior do que realmente era. Além disso, o próprio Delois sempre contava histórias diferentes e não era muito consistente em suas descrições. O bloop foi um som de baixíssima frequência, captado nas profundezas do Oceano Pacífico, aproximadamente na costa sudoeste da América do Sul. Foi captado em 1997 pela Marinha Americana. E mesmo sendo de baixíssima frequência, o som captado possui um volume extremamente alto. E quando eu digo extremamente alto, eu quero dizer que, de acordo com alguns estudos, o som seria tão alto que só poderia ser emitido por alguma coisa muitas e muitas vezes maior do que até mesmo uma baleia azul, que é o maior animal que a gente tem conhecimento. Até hoje ninguém tem certeza do que se trata esse som. Alguns cientistas acreditam que é um som emitido pela movimentação de placas tectônicas, ou de um icequake, que por mais que seja um nome bem tosco, é tipo um terremoto no gelo. Eu acho que essa explicação está errada e não foi muito boa, mas você entendeu. Enquanto outros cientistas e criptozoólogos acreditam que ou pode ser algo desconhecido, ou até mesmo alguma criatura mística, ou alguma coisa que a gente ainda não tem nenhuma noção. Alguns até mesmo dizem que poderia ser o Kraken, ou um monstro marinho. Bem, vou colocar aqui o áudio para vocês conferirem esse som bizarro.
Continuando com a nossa onda de criaturas marinhas, nós temos o Ingen. Eu acho que é assim que se pronuncia. O Ingen é uma criatura que rapidamente começou a ser comentada entre os pescadores japoneses. Em certas fontes é afirmada que essa lenda já circula desde o início do século XX, enquanto outras fontes afirmam que a lenda só começou a ser comentada depois dos anos 2000. Enfim, eu não posso confirmar nada por mim mesmo. Mas, de qualquer maneira, o Ingen se trata de uma forma de vida humanoide, que viveria nas gélidas águas do Ártico, recorrentemente sendo avistado por navios baleiros japoneses, além de pesquisadores e pessoas que visitam o Ártico, né? Eu acho que isso não é uma viagem tão comum, mas alguém deve ir pra lá. E logo essas criaturas foram nomeadas Ingen, que traduzindo do japonês significa humano, devido sua forma meio humanoide. Sim, não é exatamente humanoide, mas dá pra ver uns braços, é meio estranho. Além disso, os baleiros também os descreveram como completamente brancos e com um comprimento estimado de 20 a 30 metros. Como vocês podem ver pelas fotos, o Ingen é retratado com diversas características. A forma da criatura ainda é muito incerta, pois testemunhas oculares descrevem-nos como tendo uma forma humana, muitas vezes pernas e braços, até mãos de 5 dedos. Às vezes eles são descritos como tendo barbatanas, uma grande cauda e às vezes até tentáculos. Todas as testemunhas diferem bastante. Enfim, mesmo com essa criatura tendo se tornado popular e em continuar sendo avistada, não existem registros sólidos da criatura, muito menos informações sobre o quão hostil é esse ser. No total, não tem como ter uma certeza das características em geral da criatura. Para os aborígenes da Austrália, o Bunyip, cujo nome significa demônio, é uma criatura do tamanho de um bezerro que viveria em lagos e poços no interior da Austrália. O Bunyip se alimenta de seres humanos, dando preferência a mulheres e crianças. Seu grito pode fazer as pessoas desmaiarem. Sua aparência nunca foi definida, mas geralmente é retratado como algum tipo de tigre ou hipopótamo. Não existe muita informação sobre esse ser, só se sabe que ele era uma criatura mitológica para várias civilizações aborígenas. Atualmente, a palavra Bunyip é utilizada na Austrália como uma forma de xingamento, sendo considerado até que bem pesado. E até os dias atuais, essa criatura continua sendo utilizada como uma lenda dentro do país, para dizer para as pessoas e crianças não ficarem perto das margens dos rios. Quase não encontrei nada sobre esse tema. E quando eu digo nada, eu falo sério. Eu literalmente quase não achei nenhuma imagem em boa resolução e quase nenhuma informação. Certo, então, vamos lá. Esses tais peixes do céu, ou varinhas do céu, que seria a tradução para Skyrod, né? Podem ser visualizadas por qualquer um, ou seja, eles comprovadamente existem. Estes seres são caracterizados como essas coisas meio abstratas, esbranquiçadas que aparecem na tela de câmeras e celulares. Até hoje ninguém tem uma certeza exata do que são essas coisas. Algumas pessoas acham que podem ser alguma coisa alienígena, um tipo de criatura, mas a verdade é que muito provavelmente isso daí são só borrões na lente, que como vários fotógrafos cientistas falam, poderiam ser causados simplesmente por insetos se movendo muito rápido na frente das câmeras. Com certeza uma das criaturas mais idiotas da nossa lista, mas mesmo assim fica aí o fato para vocês saberem, não deixa de ser interessante.
Eu não sei como pronunciar isso e sinceramente nem pretendo descobrir. Enfim, o nome desse ser significa aquele que interrompe os fluxos dos rios, na língua natal. É considerado uma lenda muito antiga e muito comentada em certas regiões do Congo e Angola. Essa lenda afirmava que uma criatura de aparência escamosa, similar a um braquiossauro, poderia viver nas afluentes de vários rios ao redor da África. A aparência desse ser é discutida e alterada, por mais que na maioria das vezes ele é representado como algo similar a um dinossauro. E vai por mim, dependendo da civilização ou da área da África que representa essa criatura, a representação pode realmente ser bem diferente. Muitas expedições foram realizadas para tentar encontrar essa criatura, porém a busca na selva do Congo pode demorar meses, além de ser muito cara e arriscada. Por isso as expedições começaram a se tornar cada vez menos frequentes. Infelizmente, nos últimos anos, a criatura mitológica se tornou um símbolo dos criacionistas extremos, que buscam a criatura a fim de provar que a Terra possui menos de 500 anos, e consequentemente provar que a evolução é uma farsa e várias coisas nesse sentido. Atualmente, esses mesmos grupos, que são liderados por geralmente pessoas influentes e ricas, organizam planos para futuras expedições e continuam na busca dessa criatura mitológica. Seria esse ser uma possível espécie de dinossauro ainda não extinta? Ou talvez só alguma criatura que foi confundida pelas civilizações locais e até hoje é difundida? Bem, é uma questão que provavelmente nós nunca vamos ter certeza. No ano de 1959, um coronel da Força Aérea belga, chamado Remy Van Lierde, enquanto sobrevoava o Congo, relatou ter visualizado um enorme réptil, similar a uma serpente. De acordo com ele, o ser possuía cerca de 15 metros, ou 50 pés, além de uma face triangular de cerca de 60 centímetros e uma largura de aproximadamente 3 metros. A cor da criatura era esbranquiçada, com algumas escamas castanhas e verdes escuras. Ele decidiu então seguir o réptil por algumas horas, e em certo momento chegou até mesmo se aproximar da criatura, que prontamente tentou atacá-lo. Enfim, Van Lierde relatou todo esse acontecimento para sua base, porém seus oficiais não acreditaram nele, e mandaram que ele voltasse para sua rota designada. Antes de retornar à sua rota, Van Lierde, ainda boquiaberto com a possível criatura que havia descoberto, decidiu e ordenou que algum de seus soldados tirasse alguma fotografia ou prova que a criatura realmente estava lá. O que foi rapidamente atendido por um de seus soldados, que tirou uma fotografia do ser, a mesma fotografia que está de fundo. É interessante ressaltar que após essa fotografia, essa criatura nunca mais foi visualizada ou nem mesmo encontrada por ninguém. Van Lierde retornou à sua base e nunca mais conseguiu encontrar aquela criatura. E até hoje, essa suposta serpente, que por alguns cientistas é considerada como uma formação rochosa ou com uma distorção da lente, continua como um mistério que provavelmente nunca vai ser revelado. E agora, essa suposta serpente se perdeu nas areias do tempo. Em 1970, no Parque Nacional de Exmoor, no Reino Unido, surgiram os primeiros relatos de um felino de pelagem escura, face amedrontadora
e extremamente maior do que qualquer outro felino daquela região. A fama dessa criatura realmente começou em 1973, quando um fazendeiro chamado Eric Lay alegou ter perdido mais de 100 ovelhas no espaço de menos de 3 meses. Ele disse que primeiramente viu a criatura caçando no rio Barley, e após isso os moradores locais começaram a avistar a criatura nas velhas minas de Mor. Logo a mídia e o jornal chegaram em Exmoor e fizeram diversas reportagens e buscas pela criatura, que começou a ser vista em várias áreas da Inglaterra. Nos anos 90, a criatura simplesmente desapareceu e os relatos cessaram. Muitas foram as explicações para o que seria a criatura, desde um ser místico e fantasmagórico até apenas um animal exótico que fugiu de uma coleção particular. Vale ressaltar também que naquela região não existe nenhum tipo de grande felino que contribuiu para o fator sobrenatural. No final, o que seria essa suposta besta? O Santer é uma antiga lenda dos lenhadores americanos do século XIX e início dos XX. Tido como um felino grande, a criatura foi supostamente avistada em várias partes da Carolina do Norte. De acordo com as pessoas que o avistaram, eles descreveram a criatura como possuindo um corpo coberto por pelos avermelhados. Eles também disseram que seu rugido era similar a um choro, e sua cauda possuía 8 nós, parecendo uma espécie de corda. Os lenhadores tinham muito medo da criatura e afirmavam que ela era responsável por uma série de ataques a pequenas aldeias e fazendas de gado. Eles também afirmavam que a criatura se escondia em pântanos e atacava os desavisados com sua cauda, que segundo a lenda era capaz de quebrar os ossos e causar severo dano na área atingida. O período de atuação do Santer foi curto e foi uma lenda muito passageira, apenas aparecendo em certos jornais da época. Enfim, o Santer se tornou uma criatura quase esquecida, com pouquíssima ou quase nada informação sobre. E até hoje ninguém conseguiu encontrar a criatura novamente. No folclore tibetano, os Rolengs, ou na tradução, corpos ressuscitados, são criaturas que na teoria vagariam pelas estepes do Tibete e por várias regiões do noroeste asiático. Eles seriam corpos de pessoas que morriam e eram ressuscitados, normalmente por um espírito guidon ou um feiticeiro, e após serem enfeitiçados, esses corpos passariam a caminhar e vagar por carne, ou em outros casos, servir de escravos para o feiticeiro, similar aos zumbis do Caribe ou da costa da África. O que mais chama a atenção nessas criaturas é o fato de que os Rolengs não podem falar ou se curvar. Eles sinalizam suas vítimas balançando a língua para frente e para trás, e não podem dobrar nenhuma articulação, o que faz eles andarem com braços rígidos. Em certas regiões do Tibete existem até mesmo templos com portas baixas para manter os Rolengs afastados, além de contos tradicionais e diversas técnicas elaboradas pelos locais para se proteger das criaturas. Além disso, o Roleng também pode contaminar outras pessoas com sua maldição. Ele faz isso posicionando a mão sobre a cabeça da vítima, e assim pode infectar vilas inteiras. Ele também não pode ser morto normalmente, porém pode ser derrubado com técnicas de exorcismo e feitiçaria. E o mais interessante sobre esse ser é que os turistas que visitam essa região sempre relatam que é algo normal se deparar com esses seres. E na maioria das vezes, os guias locais apenas os ignoram e continuam andando. O Roleng até hoje é considerado algo real por várias partes do Tibete, onde até mesmo a polícia está preparada para lidar com eles.
O Spring Heeled Jack, também conhecido como Spring Heel Jack, seria um homem que supostamente existiu na época vitoriana. Foi descrito por pessoas que afirmavam tê-lo visto como tendo uma aparência aterrorizante e assustadora, com uma fisionomia diabólica, mãos com garras e olhos que pareciam bolas de fogo vermelhas. Sua primeira aparição foi em 1837, e supostamente esse ser vagaria pelos becos de Londres, pulando de telhado em telhado com habilidades sobre-humanas. Ainda de acordo com os primeiros registros, o misterioso homem poderia pular alturas extraordinárias, cuspir fogo pela boca e até mesmo voar pequenas distâncias. Ele usaria essas habilidades para sequestrar, matar e assustar pessoas que andassem sozinhas nas noites de Londres. Basicamente, ele se parecia com um homem, às vezes descrito de maneira elegante, às vezes utilizando trapos, mas na maioria das vezes ele parecia um ser humano, mas com características monstruosas, que andaria por Londres de noite, atacando as pessoas que andassem sozinhas. Muitas pessoas até hoje dizem ter visto essa criatura, e a gente também já tem registros acontecendo tipo em 1970, 1986 e até em 2012. Em 12 de setembro de 1952, os irmãos Edward, Fred May e seu amigo Tommy Hale supostamente haviam avistado um objeto misterioso no céu. Eles descreveram aquele objeto como sendo algo brilhante e totalmente desconhecido para eles. Eles viram aquele objeto pousar na propriedade do fazendeiro local de Bale Fisher. Porém, assustados, eles decidiram chamar uma senhora da região, chamada Caitlin Mayo. Eles contaram a história, e meio intrigada decidiu acompanhar os meninos para caçar o que supostamente seria aquela coisa. Ao se aproximarem da área onde eles haviam visto o objeto pousar, eles se aproximaram com uma criatura estranha. Ela emitia uma luz vermelha pulsante, e então o guarda nacional da Virgínia Ocidental, Eugene Lemon, que foi trazido junto com as crianças, logo iluminou a criatura com uma lanterna. De acordo com os registros, a criatura possui um rosto redondo e vermelho, cercado por uma forma pontiaguda parecida com um capuz, estranhas garras e uma espécie de vestido estranho. A criatura emitia uma luz tão forte que, de acordo com os meninos, era suficiente para fazer os olhos arderem, e o tamanho da criatura era algo aproximado de 10 pés ou 3 metros de altura. Assustados, os meninos fugiram e nunca mais encontraram a criatura. Lemon gritou e derrubou sua lanterna, fazendo com que a criatura se perdesse na escuridão. Depois disso, o xerife local e deputado começaram a investigar o que supostamente seria aquela criatura. Além disso, também, vários jornais começaram a chegar para procurar o que seria aquilo, e a criatura começou a se tornar cada vez mais popular. Várias explicações foram dadas para o que seria aquela coisa. Porém, atualmente a explicação mais aceita é de que o objeto no céu nada mais seria do que um meteoro, e a criatura seria apenas uma coruja que estava empoleirada numa árvore, e devido às sombras, trovões e devido à iluminação daquela noite, pareceu com algo estranho. Por mais que eu sinceramente acho que não é muito comum você confundir uma coruja com uma criatura tão estranha assim. Mas, se essa explicação oficial foi dada, o que eu posso discordar? Até hoje, o suposto monstro de Flatwoods continua como um mistério, e agora se tornou extremamente popular na região.
É muito comum na ficção plantas e árvores gigantes que devoram pessoas. Só de falar, provavelmente você já deve ter pensado em vários filmes e séries que retratam esse tipo de criatura. Mas onde exatamente essa imagem, essa figura da planta que devora pessoas surgiu? De acordo com algumas fontes, a ideia de uma planta devoradora de humanos pode ter surgido nos relatos de Carl Leech, que durante os anos de 1800 a 1881 escreveu uma série de relatos e textos sobre essas estranhas plantas. Seu registro mais notável descrevia uma planta gigantesca residindo na ilha de Madagascar, onde as civilizações locais supostamente trariam oferendas humanas para a planta. Outra possível origem dessa lenda seria o Yateveu, um notável vegetal descrito no livro Em Terra e Mar, de J. W. Boyle, 1887. Disse que é uma planta carnívora, que cresce em partes da América Central e do Sul, com primos na África e nas margens do Oceano Índico. Semelhante à planta de Madagascar, o tal Yateveu também se alimentaria dos animais e seres humanos, muitas vezes trazidos pelos grupos locais. Além das citadas, existem muitas outras criaturas nesse mesmo tipo, em várias culturas diferentes e em vários locais diferentes do mundo. Muito obrigado por assistir a primeira parte do iceberg. Como vocês podem ver, a duração do vídeo tá ficando realmente muito extensa. E 44 minutos não é algo assim tão fácil para assistir para muitas pessoas. Então eu decidi separar o vídeo em dois. Eu vou tentar lançar a segunda parte o mais rápido que eu conseguir, por mais que eu não possa garantir que seja tão rápido assim, porque editar esse vídeo e fazer vídeos iceberg em geral demora muito, ainda mais se a gente for checar as fontes, selecionar apenas imagens de boa resolução, fazer uma edição complexa. Realmente esse vídeo demorou muito mais tempo do que ele aparenta e foi muito complexo para fazer ele. Então se você puder, deixa aí o feedback nos comentários do que você achou do vídeo. Se você achou que o vídeo teve uma linguagem muito formal, se você achou que a edição foi muito baixa, se você achou que a música não agradou, coloquem suas opiniões nos comentários pra eu, né, pelo menos ver pra segunda parte desse vídeo. E se puder, por favor, eu falo do coração, deixa um like, se inscreva no canal, se puder, faz tudo isso daí porque realmente foi muito complicado fazer esse vídeo. E lembrando que todos os créditos pro iceberg que eu utilizei, pras imagens, pros fatos, informações, todas vão estar listadas na descrição, com fontes e tudo, se você quiser conferir, e para dar os créditos também para quem me ajudou a fazer esse vídeo. No total é isso, a gente se vê na segunda parte, e até mais.